Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Boa noite, é um prazer estar aqui. Quero dar boa noite a todos os internautas que vêm assistir o nosso programa Conexão MM5 de hoje, né? Tá aí o recado do João Renato Diniz Pinto, né? Boas noites a todos os camaradas. O tema de hoje é tarifaço de Trump tumultua o cenário político. Nós sabemos que o Trump aplicou aquele tarifaço, né, Léo? Que nós já até abordamos na semana passada, que é o principal assunto de conjuntura internacional e, no caso, na conjuntura brasileira, né? Porque o tarifaço foi aplicado sobre o Brasil agora. O Brasil é um dos países mais taxados, né? Pelo governo Trump no momento, 50%. Na verdade, não foi só um tarifaço, foi uma sanção política, né? Que tem relação direta aí com a família Bolsonaro, etc. Como é que o camarada começaria a abordar o tema do programa de hoje? Boa noite, mais uma vez. Boa noite a todos. Olha, o que há de novidade em relação à crise institucional de que falamos na live passada é que agora essa crise já penetrou em cada uma das instituições, vamos dizer assim, instituições mães, né, do Estado brasileiro, né, no Supremo, no Executivo e no Legislativo. O fato é esse, é que como você disse, né, o trompaço, certo? Vamos chamar de trompaço, certo? Dado pelo Trump, desarticulou, ou melhor dizendo, trouxe à luz do dia toda aquela sinfonia carnavalesca que paira no Palácio do Planalto. Toda aquela... Você assistiu o filme Terra em Transe, André? Claro, do Glauber Rocha, um clássico. Do Glauber Rocha, né? É aquela confusão, aquela loucura que se vê no filme, um verdadeiro transe, que você vê, nós já denunciamos aqui várias vezes, sobre o Palácio do Planalto. Particularmente no Palácio do Planalto, o tarifaço trouxe à luz aquela confusão, aquela falta de princípio, aquele oportunismo, aquela degenerescência política e moral que impera lá. Está uma coisa tragicômica, para falar a verdade. Então, para que as crises servem? Elas têm uma vantagem. Elas trazem à luz do dia, né, alguma coisa que às classes dominantes interessa sempre estarem cobertas. Porque, na realidade, as pessoas comuns e muita gente, estudiosos, até não têm acesso ao que se passa debaixo dos panos do poder político da burguesia, certo? É muito ocultado isso. A mídia burguesa serve mais para ocultar do que para revelar. Aliás, cabe um parêntese aqui, né? O que a mídia está fazendo em torno disso é uma coisa assustadora, certo? Contratam analistas, chamam analistas para entrevistas, os analistas dessas próprias mídias, que se dizem sábios, etc. e tal, não conseguem sequer fazer uma análise estrutural da coisa, para situar, né? Vão fazendo análises pontuais de uma coisa, de outra, não articula uma coisa com a outra, não articula a natureza do tarifaço do Trump sobre o Brasil, esse 50%, com a política arancelária geral do Trump, certo?
portanto, não sabem fazer uma diferença e ficam bailando como se fosse água em chapa quente, fica pulando. É uma coisa tragicômica, não tem como dizer. E mais uma coisa, cada um querendo se aproveitar mais do que o outro, certo? Então, a primeira evidência que nós assistimos emergir a partir desse catalisador, vamos chamar assim, usar uma expressão da ciência química. O catalisador, um elemento estranho, uma reação, né, que provoca aquela reação, certo? Então, você tinha uma reação potencial, que é a carnavalização do poder no Brasil, certo? Sim. Não diria potencial, mas encoberta. Aí o tarifaço do Trump, essa é a análise que precisa ser feita. O tarifaço do Trump desencadeou, trouxe à luz do dia, estou repetindo essa expressão, né? Todo aquele conjunto de contradições, algumas sérias, outras mesquinhas, que existiam nos porões, nos porões dos poderes no Brasil, certo? Então, na live passada, nós falamos da crise institucional, ou seja, a crise do executivo contra o legislativo, do legislativo contra o judiciário, do judiciário, aquela confusão, aquele choque, aquele desencontro. Agora nós estamos assistindo dentro dos poderes. Então, isso aí é como se nós estivéssemos assistindo a um carnaval em que vale tudo, certo? Sim. Então, a gente fez apenas apontando, certo, as expressões dessa carnavalização do poder no Brasil. Ótimo termo. O que há no Brasil hoje é uma carnavalização do poder, certo? Em todas as instâncias que constituem esse poder, no que há de macro nesse poder. Isso é evidente, sem perder o fio, mas porque é importante dizer, o que ocorre, por exemplo, no Supremo, certo? Está dentro da mesma lógica que ocorre naquela comarca de terceira instância no interior, entrância que chama, no interior, certo? É uma mesma lógica, certo? Só tem que uma no nível macro, outra no nível... Aquele promotorzinho do interior, oportunista, que deixa de fazer uma denúncia, mas depois faz outra, a partir de relações com o executivo e tal, é o que existe lá e o que existe. Quer dizer, o país está tomado desde, como nós já usamos essa expressão aqui, desde as suas moléculas estruturantes até seus órgãos deliberativos, certo? Seus órgãos vitais, por essa carnavalização. E não tem como você não dizer que o responsável por isso, no curto prazo, vamos deixar isso bem claro, é o governo Lula. O governo Lula não se preocupa, não tem uma ideia geral do que seja o exercício, vou usar um termo muito usado, de uma governança que pelo menos contemple o bem comum. Pelo menos contemple. Né? A gente sabe que no sistema capitalista, né, o governo você lembra isso sempre, né? O Estado, né, um comitê gestor, os interesses da burguesia, mas contempla, não, isso vai afetar aqui, isso afeta ali. O governo Lula não quer saber. Olha para você ver, só um dado. Sim, sim. E eu acho ele muito significativo. Estourou o tarifaço. Quais foram as movimentações de todos os três poderes? Mas o poder executivo é do qual estamos falando, porque seria o carro-chefe, a locomotiva que puxaria
os demais, né? Uhum. O que faz, mas o que fazem os três poderes? Convocam empresários de cima a baixo, de baixo para cima, É verdade. e vai dividindo e levanta qual é a exportação, qual não é a exportação, qual o volume, qual segmento, qual setor vai ser prejudicado ou não. Eu não ouvi. Pode ser que por um azar meu, né? Pode ser. Mas eu não ouvi Lula chamar a classe trabalhadora para uma grande consulta. E aí, É como é isso que mesmo, né? vocês É isso. estão? Exatamente. Veja bem, o nome do partido é Partido dos Trabalhadores. O trabalhador não é nada. Não se convocam os trabalhadores, certo? Sabe por quê, André? Não só pelo desprezo, aquele desprezo olímpico que o PT e o governo Lula têm pelos trabalhadores. Alguns até dizem que acabou a classe trabalhadora. Eu já ouvi dizer isso. Já vi isso. Embora a olhos nus, a olho nu, você vê que tem classe trabalhadora. Quem não trabalha são eles, mas isso é outra questão. Ou seja, eles simplesmente ignoram. Veja bem a gravidade disso. Não só traem o compromisso que fizeram, um compromisso de lutarem pela classe trabalhadora, pelos direitos dos trabalhadores, pelo emprego, certo? Sem prometer nada de estruturalmente diferente, porque eram social-democratas, então, né? Agora já passaram de social-democratas, são liberais de direita. São liberais de direita, exatamente. Né? São liberais de direita, é isso aí. Mas sequer consideram, André, sequer consideram a existência dos trabalhadores. Não falaram uma palavra. Eu tenho visto, você tem visto, qualquer de nós pode verificar isso. Não consultar a classe trabalhadora. Vamos dizer que o Brasil exporta alguma coisa como 20 bilhões de dólares. Eu não tenho o número na cabeça, mas é por aí. É 12% das exportações totais exportam para os Estados Unidos hoje, certo? Uhum. São 20 bilhões de dólares, certo? Isso, evidentemente, é produzido por empresas. As empresas, por seu lado, têm trabalhadores, elas não funcionam sem trabalhadores. Progressivamente, eles vão demitindo, e vão. Isso é uma contradição fundamental do capitalismo, eles vão demitindo e botando máquina, demitindo e botando tecnologia, mas não funciona sem trabalhadores, certo? E, portanto, se caem essas exportações, 20 bilhões, bola, tá? 20 bilhões de dólares por ano, certo? Vai dar desemprego, daria desemprego, certo? Uhum. Não há mercados alternativos para isso. Essa conversa que vai passar a exportar para a China não precisa mais do que está, a não ser que joga o preço lá embaixo e torna para a burguesia produtora inviável fazer isso. Vai ficar mais, os custos ficariam maiores do que o preço. Chegar com isso. Bem, eles sabem disso. Isso é Claro. lei elementar da economia, certo? É Quem tem uma verdade. noção, mesmo que básica apenas, saberia disso, sabe disso. Não chamam a classe trabalhadora. E os empregos, como ficam e tal, mas sabe por quê? Além desse desprezo olímpico, continuando explicando, eles têm medo, André. Eles têm medo, o PT tem medo da classe trabalhadora. Essa é a verdade. Já passou da fase. Eles sabem que são inimigos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não sabe disso. Mas o PT sabe, Lula sabe, que se formaram
esse partido e esse governo se transformaram em inimigos da classe trabalhadora. Portanto, eles têm medo da classe trabalhadora. É por isso que não chamaram a classe trabalhadora para intervir nesse processo. Esse é o problema grave que a gente tem que apontar nesse governo. A gente aponta, como eu disse, as crises colocam, tiram as máscaras, desmascaram, tiram a roupa e botam o rei nu mesmo. É verdade. E está nu, à vista de todos. Não chama a classe trabalhadora, chama todo mundo empresário disso. Hoje eu vi uma reportagem a respeito dos eventuais, não sei, não deram números, prejuízos que aquela fábrica de armas Taurus está tendo. Olha você ver. Fábrica de armas. Nossa. Que o Brasil exporta, né? Revólveres e espingardas, e sei lá, Taurus para os Estados Unidos. A polícia de Nova York usa armas brasileiras. Mas então, vem reclamar que os fabricantes de armas, que no fundo a maioria cai na mão de marginais, com essa política ultraliberal. Eu tenho que tomar água e minha garganta não está boa, não. Armas que vão cair nas mãos e caem nas mãos dos marginais fardados ou não fardados, que é a mesma coisa. E a mídia reclamando, e o governo reclamando, e chamando esses empresários para fazer diálogo. Quer dizer, é uma coisa que quem quer ver, quem pode ver e quer, porque para poder ver tem que querer ver. Claro. Tem que querer ver. Outros fazem que não estão vendo, certo? Fazem que não estão vendo. Então, é disparado por são no bojo, como dizia o outro, dessas reações desencadeadas por esse catalisador chamado tarifaço, certo? Que surgem figuras patéticas, certo? Assumindo dimensão de estadistas e se candidatando a serem chefe do Estado e do governo, já lançando de maneira direta. Olha para você ver, a carniça cai e os urubus já estão em cima. O governo Lula, o Estado brasileiro, melhor dizendo, um Estado em apodrecimento, sem dúvida. A gente precisa ver todos os aspectos. Saúde, educação, etc. Todos, transporte, todos, segurança pública, todos os aspectos. Então, os abutres já ficam em cima de olho. Olha para você ver quem está se arvorando, sei lá, pode ser que saia, candidato à presidência da República. Aquele ser absolutamente insignificante que já chegou ao governo de um dos principais estados do país, que é o senhor Zema. Não sei se você já prestou atenção naquele cidadão, na sua postura, na sua fala, no seu vocabulário. Trata-se de um nécio, trata-se de um idiota completamente. Aquele é o sintoma de que país é esse? Aquela velha pergunta do Afonso Romano de Santana, né? Que país é esse? É o Zema. Zema. E aquele traidor de segunda categoria, um homem que conseguiu enganar os mais altos malandros da política brasileira, que é aquele sujeito do Rio Grande do Sul, Leite, o governador do Rio Grande do Sul, também está se mostrando candidato, cara.
O Leite, sim. Eu esqueci o nome, Eduardo, né? Eduardo Leite. Então você cai de costa. Até o Ratinho Júnior. Olha, Ratinho Júnior. Ele é do Paraná, né? São esses abutres que começam a planar e a baixar sobre essa carniça. Quem está pavimentando o caminho dessa gentalha? Gentalha, sim. Quem está pavimentando? O Lula, o governo do PT. Há muito tempo nós temos dito aqui, André, você se lembra mais do que eu, que é uma memória melhor do que a minha, que Lula estava pavimentando o caminho do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é tão estúpido que não viu isso. Se ele tivesse visto na Covid, agora mesmo, ele faz. Bolsonaro e sua quadrilhazinha particular, que é a família dele, vai fazendo uma, e eu usar outra palavra, uma besteira, vamos falar assim, atrás da outra. Uma impropriedade política uma atrás da outra. Senão ele estava eleito, absolutamente eleito. Acabou de fazer uma agora, certo? Abrindo um campo para o Lula entrar com as patriotadas rasteira e barata. Hoje eu vi um discurso do Lula com seu chapeuzinho Panamá, cara. Você cai de costas, André. Nervoso. Hoje. Nós temos a maior floresta do mundo. Nós temos. Meu Deus! Nós temos 230 milhões de habitantes para cuidar. Lula, você não cuida nem da sua casa. Você não manda na sua casa. No seu gabinete, melhor dizendo, você não manda coisa nenhuma, você não toma conta de nada, você só quer aparecer. Você é a vaidade em pessoa, é um homem sem princípios, certo? Então ele vem, olha para você ver, pai da pátria. Olha, ele quer se ombrear. Você pode, evidentemente, discordar de um Jefferson nos Estados Unidos, de um Lincoln, certo? Você pode, de um Washington, você pode discordar de figuras assim desse nível. O De Gaulle na França, você pode, né? Que são os pais da pátria, mas eram pessoas de dimensão, todos direitosos, todos a serviço da burguesia, mas de dimensão mais Lula, querer ser o pai da pátria. Não, o Brasil não merece, não. Não merece. Eu estou falando, o povo não merece, os trabalhadores não merecem uma infâmia dessa natureza. Aí está disputando. O Bolsonaro fez a porcaria e tem um monte de gente disputando para ver quem é patriota, quem é mais patriota do que o outro. Eu sou mais patriota do que você, eu já fui mais patriota do que você. É como disse um escritor, eu acho que foi o Sérgio Porto, mas não tenho muita certeza, certo? Que disse que pátria vale a conta de canalhas, certo? É bom a gente deixar isso claro, eu já falei aqui, mas está se discutindo muito agora que eu sou patriota, que nós somos patriotas, o que não vai se humilhar e que vai se humilhar, e etc. O governo não resolveu nada até agora. Sem dúvida. Só papagaiada. Só papagaiada. Sim. Certo? O que é pátria, cara? O que é pátria, falando de uma maneira muito clara, tentando uma definição mais científica, mais própria do que fala a antropologia política e etc. O que é pátria? Pátria é uma narrativa de criação de um povo, de estruturação desse povo, através de feitos de que participou esse povo, essa gente.
de que foram atores na autoconstrução de si mesmos enquanto um grupo étnico-social. Então, é uma narrativa, certo? É uma narrativa. Então, pátria não tem... Claro, se você agride essa pátria, aqueles que a construíram, aqueles vão se rebelar contra isso. Tem um sentido que os países, veja bem como é que nasce isso nasce na formação dos países aí, conforme hoje, aí pelo século XIII, XIV, certo? Uhum. Na modernidade, os países modernos. Antes você tinha formações civilizatórias, você tinha, na Idade Média você não podia falar em países, talvez nem mesmo na China você podia falar, porque a China era toda fatiada, né, cara? Uhum. E a língua. Depois é que houve a unificação nesse sentido patriótica da China. A China não tinha pátria antes. Mas aqui a gente ia longe nessa discussão, mas é preciso dizer isso, porque há uma empulhação generalizada a respeito disso. Então, há autores, né, que, do meu ponto de vista, ponderam com correção e com razão que nos países centrais, pátria tem servido para ações de usurpação, de colonização, de assassinato, certo? Como foi todo o processo de colonização que a gente conhece depois de imperialismo. Mas, para os países subdesenvolvidos, os países pobres, que vive o proletariado pobre, pátria passou a significar uma resistência a isso. Então, a pátria tem uma conotação nos países de centro e uma outra conotação contrária nos países de periferia, certo? Uhum. Tem uma exceção no país de periferia que não tem esse sentido de pátria. Você conhece esse país? Venezuela. Não, no sentido mal. Não no no sentido mal? Bom, tem, no caso, Estados Unidos e Brasil. Brasil, são os dois exemplos mais claros. bom. O exemplo bom é Venezuela, o exemplo mal são esses dois. Porque na Venezuela, em Cuba também, nos países da América Latina em geral. Sim. Em geral, tiveram processos emancipatórios bem particulares, quem já estudou a América Latina e sua história. Então, se criou uma ideia de pátria identificada, pátria com os de baixo, com os trabalhadores, com aquilo que os une, em defesa do agressor. Isso é pátria. Então, quem é patriota e está a favor dos empresários, como o cara Lula, é um mentiroso, é um safado. O Bolsonaro nem se diga que o Bolsonaro é um meliante, né? Ele fala em pátria também, mas aí já é uma coisa escancarada. Ele fala pátria do mesmo jeito que o Donald Trump fala, que o Biden falava, todos os presidentes assassinos recentes dos Estados Unidos falam. O Bolsonaro é a escória da escória, né? Então, ele fala em pátria também. É essa conotação de pátria dos fascistas, que junta Deus, pátria e família para matar e assassinar crianças, mulheres, queimados, o que eles fazem. O que a gente viu, né, Léo? Sobre uma janela agora, a gente vê muito nos esportes também isso, né? Como está sendo instrumentalizado esse sentimento essa patriotada de direita, fascista, proto-fascista, né? Coisa incrível isso, né? Nós estamos devendo um programa sobre essa questão do esporte, né, Levão? Toda vez a gente fala que precisamos fazer, né? Mas a culpa é sua, você que pauta. Mas então,
Então, veja bem, no Brasil, não por acaso, a ideia de pátria não passa de um ufanismo patrioteiro, certo? Criado não através de uma resistência, através de uma identificação na luta, da irmandade, mas sim das vitórias da seleção brasileira no esporte. Não por acaso, os bolsonaristas vão às suas manifestações todos vestidos com a camisa da seleção brasileira. Sim. Certo? Seleção brasileira. É como diz aquele boçal daquele Nelson Rodrigues, a pátria de chuteiras, e não passa daí. Essa expressão é dele. Você sabe que ele foi um direitista, né? Sim. Denunciou o próprio filho. Ele era fascista mesmo, Nelson Rodrigues. Mas é disso que a gente precisa falar. Então, você chega, por acaso, né? Você falou Venezuela, a camisa do futebol da Venezuela é cor de vinho, né? Não tem nada com a cor da pátria, mas é secundário dizer isso. Então, você pode falar, não, porque nós vamos defender o país. O que é país para esses vagabundos do governo e fora do governo? Temos que defender o país. Defender o país? O país que eu entendo, e que qualquer pessoa pode entender quando se fala assim popularmente, são as pessoas, não? Que moram em determinada formação social, né, com fronteiras delimitadas, etc. E tal. Esse é um país. Sim. Certo? Vamos defender o país, é defender o povo desse país. A maioria desse povo é o proletariado. Vamos defender esse país. Eles estão defendendo o país mesmo? A pergunta é essa. Veja bem, todas, não é uma ou outra, todas as ações desenvolvidas pelos três poderes no país até agora, nessa formação social chamada Brasil, em torno da questão do tarifaço, estão defendendo a população, as pessoas? Não estão. Com que direito, então, certo? Eles vendem os interesses, como interesses do país? Os interesses do país, certo? Os interesses, sabe quais são os interesses do país? Emprego, moradia, saúde, transporte, segurança. Isso são os interesses do país. Não tem interesse superior a isso. Não tem, a não ser um cínico que acredita, olha bem, agora entra uma questão teórica mais, digamos assim, um pouco mais complicada, que o atendimento a essas reivindicações dos trabalhadores, que eu citei aqui, só ocorrerá tal entendimento, certo? A partir dos lucros da burguesia, dos comércios, do que eles chamam criminosamente de crescimento da economia. Agora, o Brasil nunca teve um crescimento da economia tão grande, só para ficar no Brasil. Sim. Tão grande quanto na ditadura de 64 a 85. E foi o período que houve a maior pauperização dos trabalhadores brasileiros. Eles sabem disso, porque não é experiência própria do Brasil. Não é. Poderíamos, né, Léo, assim, no raciocínio, poderíamos arrematar isso, assim, ajudar a dar uma cimentada nisso, concordando plenamente com você, no raciocínio plenamente
partir de uma análise plenamente marxista, poderíamos dizer o seguinte, que exatamente porque houve uma pauperização da classe trabalhadora que foi possível esse crescimento. Exatamente. Evidentemente, bem lembrado, são dois polos, um condicionando o outro. Exatamente. Então, aí vê, esse é o país que vai para frente, esse é o país isso, tal. Até música fizeram para isso. Certo? Até música fizeram e cantaram para isso. Então, cara, o que nós temos que desautorizar. Eu fico pensando na mídia antes de qualquer coisa. Vamos deixar a mídia de lado por enquanto, porque é uma coisa assustadora, né? Assustadora. É assombroso. Dizer que Bolsonaro e a família Bolsonaro traiu o Brasil, ele não traiu. Essa família sempre foi contra os brasileiros, não tem nada de novo nisso. Sim. Assim como o Lula, desde o primeiro governo, antes dele ser eleito presidente, não, mas desde o primeiro governo, ele sim, esteve contra os trabalhadores. Sim. Mas a favor da burguesia, porque isso que você falou é de uma importância transcendental, certo? Você beneficia um lado, você prejudica o outro, ponto. Ponto. É isso. Essa coisa faz parte daquele pensamento liberal do século XVIII, né, de 1776, que datam, dizem, né, o pensamento do Adam Smith, né, que supunha, né, que o crescimento, o livre mercado ia trazer benefícios de forma automática para todo mundo. Isso. Certo? Isso é uma ficção, cara. E o Lula retomou isso. E o Haddad, que é economista, com doutorado em filosofia, anda falando essas baboseiras, né? Vamos chamar de baboseira. Eu queria falar outra palavra, mas, enfim, anda falando isso. Por aí, é inadmissível. Inadmissível. Achar que o crescimento, o aumento que se mede o crescimento a partir do aumento do lucro da burguesia. Ponto. Então, o aumento do lucro da burguesia, mas vai aumentar o bem-estar. Onde já se viu isso? O Lula chegou num discurso, Léo, num dos discursos que ele fez, logo quando ele foi preso, chegou a falar exatamente isso da seguinte forma, num caminhão lá no ABC. Eu quero que os empresários continuem ganhando muito dinheiro, porque só assim nós vamos melhorar a condição do trabalhador. Ele falou assim, ele falou dessa maneira. Vamos melhorar a condição do trabalhador. Lula reúne em si duas condições próprias, muito adequadas a um serviçal da burguesia, certo? Ele é ignorante e é pretensioso, isso tudo, certo? É tudo que a burguesia quer. Lula é um homem de direita, a não ser que a gente mude. A pessoa que é a favor da livre iniciativa é de direita, que é diferente de alguém que é de extrema direita. Nós já fizemos um programa aqui, o Brasil entre a direita e a extrema direita. A extrema direita é fascista, defende a tortura, não estou falando que o Lula faz isso. Claro. Nem o PT, nem o pessoal, essa canalhada aqui. Boa noite, camarada Maria Matos. Mas então, veja bem, essa condição, certo? De país subdesenvolvido, que é o caso brasileiro, nos obriga a assumir essa contradição. Porque nos países de centro você explora um outro país e pode, através do seu enriquecimento, distribuir migalhas mais gordas para os seus trabalhadores. Sim. Mas o Brasil não é um país de centro, ele não pode ainda, né, a não ser que faça uma acumulação primitiva, guerra, etc. e tal, conquista. Mas o Brasil não é um país de centro.
Isso é importante deixar claro. Por isso que eu falei que a discussão se complica. Então, nessa condição, falar isso é de uma... Certo? É uma asneira, é uma ignorância e uma má intenção. É má intenção. Porque o Haddad, eu insisto que ele sabe o que está falando. Aliás, ele está muito tímido, falando baixo. Hoje, eu vi a entrevista dele na Rádio Itatiaia, ele, certo? Chegou ao cúmulo, chegou, mas está muito engraçado, de pedir à família Bolsonaro para sair da frente, que estava atrapalhando as negociações com o Trump. Você viu isso, André? Eu vi. Sai da frente, sai fora, para a gente poder negociar. Onde é que uma pessoa dessa anda? É incrível. Cabeça? Isso anda. Então se disputa agora. Há uma disputa, evidentemente, entre os bravateiros e os pragmáticos. Tem os bravateiros, que o Brasil é isso, o Brasil não se ajoelha, não vai se ajoelhar, etc. e tal, né? E tem os pragmáticos, não, aí vem o Alckmin, vamos negociar e tal, e vem os capitães da indústria, né? Os industriais, os exportadores, vamos negociar. Agora, o que é um dia vira no seu oposto no outro. Aí você vê um bravateiro virando um negociador e um negociador virando travateiro. Depende do dia, da temperatura, se está chovendo ou não, porque não há uma visão geral. Todo o país fez uma visão geral. Olha o que o México fez. Para o bem ou para o mal, não vou entrar aqui. Claro. No fim, eu vou entrar nesse assunto. Mas para o bem ou para o mal, o México fez. Pronto, é isso. É isso. Certo? É por aqui. A União Europeia é por aqui. Todos. Agora, o Brasil não. Fica nesse empurra para lá, deixa que eu chuto. Não, não pode. Isso mostra bem que... E se alguém tem dúvida de que lado está esse governo, se alguém tem dúvida de que lado está esse governo... E tem muita gente com dúvida ainda sobre isso. Olha só. Já está circulando a notícia, devidamente comprovada, de que o governo está pensando em dar um dinheiro para os exportadores que perderem mercado. Você escutou bem o que eu falei, André? É isso. Vai dar dinheiro para eles, financiar as perdas, ou seja, vai dar dinheiro para eles. Isso não é mais que 4% do PIB que eles estão perdendo. Eu não sei, o PIB está em 2 trilhões, né? As exportações somam algo como 200, eu não sei qual é a proporção, 180, por aí, para os Estados Unidos. Eles vão pegar o dinheiro, né, e dar para esses vagabundos que enriqueceram para tomar champanhe todo dia, para pagar um jantar de 15 mil reais, 20 mil reais um jantar, que é o que eles fazem. Eu estou falando por baixo, desculpe. Sim, tá? Por baixo. É muito mais do que isso. De financiar, todos eles têm casas em praias, mansões, etc. e tal, empregados à vontade. Ele vai pegar dinheiro e dar para esses vagabundos. E o trabalhador nessa situação que a gente sabe. Companheiros que nos ouvem, e eu volto a falar que há companheiros que acham que somos muito radicais. A saída concreta que o governo está aprontando é dar dinheiro para esses burgueses. Eles não têm condição de arcar com suas despesas. Temos de comprar um champanhe de R$400 a garrafa, compra um de 200, certo? Em vez de gastar 100, sei lá,
20 mil reais no jantar, gasta 5. Você entende? Exemplo. Eles não podem apertar o cinto. O trabalhador pode apertar o cinto, né? Não é possível, não é possível que pessoas de bom senso, não estou falando mais de ideologia nem de nada, Sim, do bom sim, senso. sim. Não veja isso. Que país sem vergonha é esse? Que mídia mais vendida é Mais essa? vendida, Léo. Que mídia vendida. Que mídia vendida. Cara, eu vou te contar, eu vou te contar, viu? Que coisa, né? E quem ficar desempregado? Não vai ter dinheiro para isso. Passem fome, que vocês estão acostumados a passar fome. É isso. Até agora não houve nenhum aceno de ajuda aos trabalhadores. Pelo contrário, eles metem a mão no dinheiro, roubam o dinheiro do INSS. É isso que eles fazem. Isso é verdade. E tem gente que acredita, gente de esquerda que acredita. Tem companheiro, já falei, não, para pensar, companheiro. Tem particularmente um companheiro nosso, não, mas está batendo. Não, para pensar. Certo? Por favor, subam uma cadeira que seja, não precisa ser na colina, né? Como os teoreus antigamente, que subiu para ver os treinamentos da Olimpíada do adversário, né? Suba numa cadeira e olha de cima, tenta ver o todo, tenta ver a floresta toda, não só uma árvore, tenta ver o que está passando. Porque tem gente bem intencionada. E com que orgulho Lula se gaba de alimentar os sanguinários com o suor do povo, tirando o futuro. É isso, diz a camarada Maria Marta. Ele fala com orgulho, ele chega a engrossar a veia do pescoço para falar isso. É uma grande coisa. Ah, não, gente, tenha paciência. Então, há que ter um protesto. A burguesia, e nesse sentido, o que nos resta observar é voltar a insistir em que Lula está pavimentando o caminho para a volta de Bolsonaro. O Bolsonaro pode não ser mais funcional para a burguesia, porque é muito burro, como nós dizíamos. Sem dúvida, sem dúvida. É burro que não diz uma vaca, certo? Agora, mas tem muito Bolsonaro por aí, esses que eu citei, o Zemo, o Ratinho, e tem esse de São Paulo também, que é um ex-milico também, um assassino, matou gente lá na Baixada Santista, que todo mundo sabe, lá naquele porto que eu esqueci o nome, e está matando ainda, certo? É um sanguinário assassino, esse Freitas, Tarcísio Freitas, certo? E Lula está pavimentando o caminho desse povo, dessa raça ruim de fascista, certo? Os seus aliados, o governo de tal forma banalizou a prática política, retirou a ética da prática política, que daqui a pouco, certo, o Supremo, que eu falo menos aqueles 3 picaretas, o Fux e os outros 2 que o Bolsonaro indicou, também vai abandoná-lo, certo? Porque o que houve aí recentemente? O Xandão, que parece que é o único homem que tem nos 3 poderes, o Xandão recuou, era para prender o Bolsonaro.
Mas ele falou, não vou prender, não tem apoio nenhum. E olha aqui, André, nós não sabemos como é que andam as Forças Armadas. Certamente estão se articulando. Certo? Bem, aí não dá para a gente falar, porque. Mas é bom ficar de olho. Mas o que eu quero dizer é que Lula está pavimentando o caminho dessa extrema-direita em direção ao poder. Continua, e nesse quadro mostrou que ele não é capaz de bloquear. Não sabemos, é tão complexa a conjuntura, certo? Que não se pode dizer com precisão o que pode acontecer. Um exercício de análise do que pode acontecer, mas é um exercício de análise, certo? Veja bem, até daqui a um ano, um pouquinho mais de um ano, julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 4 meses, 3 meses, 3, né? 3 meses, 2,5, enfim, muita água vai rolar debaixo da ponte, não dá para dizer. Mas tudo indica que o Tarcísio de Freitas sairá candidato pela extrema-direita. Então, Lula pela direita, né? Então, você vai ter esse embate extremo. As chances são iguais, por enquanto. Mas, até lá, as possibilidades de desgaste existem das duas partes, mas a do Lula é maior. As possibilidades, porque ele está à frente. Ele está à frente, ele está com o timão na frente, ele que está conduzindo. Então, as responsabilidades sociais maiores, o preço da gasolina, do feijão, do arroz, etc. e tal, da alimentação, é ele que vai ser culpado. E nada indica que ele vai poder fazer isso. E São Paulo, né, com aquela arrecadação toda, a extrema-direita é burra. Pode ser que ela jogue isso fora outra vez. Se a extrema-direita não fizer merda, ela já pode, desde já, agradecer ao Lula de tê-la eleito. Se a extrema-direita vencer, a responsabilidade maior não é de Bolsonaro. Bolsonaro não diz mais nada, certo? Já está fora. Mas será do Lula. Certo? A responsabilidade será do Lula. Isso é importante. O que fazer agora diante disso? Ninguém vai negar, e já falamos aqui, André, isso é muito importante, eu vou fechar agora, eu queria deixar isso bem marcado. O que é Trump? Trump está desenvolvendo uma política do interesse dos Estados Unidos. Trump é o homem adequado e sua política adequada a reconquistar o lugar de líder do imperialismo, certo? Nesse sentido, ele está certo para os imperialistas norte-americanos que querem retomar a hegemonia. Nós já discutimos isso várias vezes. E isso vai passar agora, veja bem. A Venezuela, eles vão tentar invadir. No Brasil, estão chantageando, acabei de ver agora, para pegar os metais preciosos do Brasil. Implica nióbio, não sei o quê, e urânio, terra rara, e o diabo que o Brasil cobre, sei lá o que mais. O Trump já deu uma sinalização. Dá isso para nós que a gente... Veja bem, é aquela política de acumulação primitiva que nós temos falado aqui desde o início, quem é Trump. A saída, a resposta a isso, teria que ser uma resposta pela esquerda e não pela direita, como Lula está levando. Certo, Eual?
Seria convocar as massas trabalhadoras no mesmo processo. Madalena Pereira. Tem muita baboseira na internet sobre o marxismo. Sem dúvida, Madalena. Disse a Madalena. A primeira delas é dizer que Marx era democrata e defendia a democracia. Todo o contrário. Mas essa é a maior baboseira que falam sobre o marxismo. Mas voltando, só os ignorantes e mal intencionados que dizem que Marx era democrata. Fecha parênteses. Mas fundamental os cortes com conceitos marxistas organizados pelo MM5. Nós sentimos gratificados por concordar com a companheira concordar conosco, e vamos junto e vamos em frente. Mas, voltando, tinha que fazer isso. É o socialismo, botar as massas na rua e enfrentar o imperialismo, porque o imperialismo é uma forma de existência do capitalismo. Ou entende isso ou não se entende nada. Quem falar que leu Lênin e não entende isso, não leu Lênin porcaria nenhuma. Isso é verdade. Não leu Lênin porcaria nenhuma, é um mentiroso. Ou leu e não entendeu, ou sei lá o quê. Certo? Na Venezuela, está se organizando uma frente anti-imperialista e anticapitalista. Aí é outro negócio. Não se pode ser anti-imperialista sem ser anticapitalista. Então, essa ação do Trump, toda ela, é adequada a essa política de acumulação primitiva nova que ele quer fazer, que é a maneira de recuperar. Então, ele quer passar a mão nas riquezas de quem quer que seja, quer chantagear, quer avançar. É o neo-absolutismo, como a gente tem falado. Reagir como? Hoje. Com o socialismo, com a revolução, é o jeito. Não tem outra saída. Não tem. E como diz a companheira Madalena, está no marxismo. É isso. Quero agradecer ao camarada, cara, como faço durante todos os programas, né? Após cada programa, agradecer o suporte inestimável do camarada Tiago Haddad, a participação Adriano Boaventura, Maria Matos, a Madalena Pereira Santos e outros que vierem a assistir esse programa. Lembrando, né, Léo, que é importante que os internautas se inscrevam no nosso canal do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube. Tiago, pode botar aí? Isso. Acessem o nosso site, né, conhecer nossas postagens e, sobretudo, nos acompanhem no Instagram, né? Nossa conta do Instagram, onde tem os tais cortes aí, aos quais a Madalena se referiu, né? São pequenos vídeos a partir dos nossos programas, é muito importante porque eles estão organizados em blocos temáticos, né? Semana que vem, Léo, não sabemos o que acontecerá. Essa conjuntura está muito acelerada e cada vez mais acelerada, né? A ponto de um fato ganhar relevância de manhã e à tarde já ver ele ser suplantado por um outro acontecimento. Tamanha velocidade da conjuntura no momento atual, né? Estamos aí, André, estamos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite para todos.